dentro desse período estabelecido pelos órgãos de fiscalização. Para falar sobre também outras situações, já com a gente aqui o juiz Douglas de Melo Martins, juiz da Direitos Difusos e Coletivos. Muito obrigada, então, dessa vara que trabalha muito por todo o Maranhão. Muito obrigada, boa noite, para trazer, então, esclarecimentos aqui no Dizendo Tudo. Boa noite. Boa noite. Prazer aqui falar com vocês. Começa, então, pelo Mercado Central. Teve ontem, inclusive, uma audiência para tratar sobre esse assunto. Chegou-se, depois de mais de 4 horas, a uma decisão, a um acordo. Como é que tem sido, então, essas tratativas? É bom lembrar que esse caso envolvendo o Mercado Central não começou agora a ser tratado na Justiça. Nós temos, antes mesmo destes processos que foi objeto desta audiência, 2 sentenças proferidas por mim, anos atrás, relativamente ao Mercado Central. Quem primeiro entrou com ação para tratar deste tema foi o Ministério Público. Propôs uma ação, juntando laudos, informando que o Mercado Central tinha problemas estruturais, risco de desabamento e risco de incêndio. Anos atrás, eu proferi sentença condenatória do município de São Luís na obrigação de resolver esses problemas estruturais. Mais adiante, o município apresentou um projeto para a reconstrução do Mercado Central. Isso ainda em Edivaldo Holanda Júnior? Sim. Bem lá atrás, não é isso? Foi. Ainda numa gestão anterior, inclusive. Então, nesta ação, houve a condenação do município a fazer a reforma do Mercado Central. Esse processo foi com recurso ao Tribunal de Justiça do Maranhão e, mais adiante, outra ação foi proposta, depois que o município já começou o projeto para a construção, a reforma do Mercado Central, o Ministério Público entrou com uma outra ação para que esta restauração do Mercado Central respeitasse o tombamento daquela área inteira, o tombamento daquele conjunto arquitetônico. Portanto, foi discutido lá na Vara de Interesse Difuso também o projeto arquitetônico para o Mercado Central. Depois chegou-se a um acordo lá na Vara de Interesses Difusos e Coletivos e foi aprovado o projeto apresentado pelo município com modificações que foram devidamente sugeridas pelo DPHP e pelo próprio Ministério Público, discutido em audiência. Resolvido isso, o município iniciou o processo para cumprir essas 2 sentenças. Para o cumprimento dessas 2 sentenças, o município disse, objetivamente, que precisava que as pessoas precisassem sair daquele local. Óbvio, né? A importância e a relevância e o impacto desta construção não comporta uma construção com os feirantes ali, nem mesmo naquelas proximidades. Então, o município tomou algumas providências, entre elas a construção do mercado da cidade, para servir como uma estrutura provisória para que esses feirantes que estão no Mercado Central se deslocassem para este mercado da cidade, construído especificamente para esta finalidade de receber esses feirantes, durante o período de obras que deve durar em torno de 2 anos. E ontem, nessa reunião, o senhor conseguiu, inclusive, esse acordo, porque os feirantes já haviam feito uma manifestação, fechado aquele entorno ali, bloqueado o trânsito, e o acordo ontem saiu. Tivemos um acordo parcial. Primeiro, é bom lembrar que antes desta audiência de ontem, na data daquele primeiro protesto que eles fizeram, eles propuseram uma ação lá na Vara de Interesses Difusos e Coletivos, a Associação dos Feirantes. E o município já havia determinado o fechamento do Mercado Central 20 dias atrás. A Associação dos Feirantes protocolou essa ação na Vara de Interesses Difusos e Coletivos, pedindo que fosse suspensa, e eu dei a liminar. E suspendi o fechamento, não de hoje, mas o de 20 dias atrás, para que se resolvesse todo esse problema de como ocorreria a transição em uma audiência de conciliação, que foi o que nós fizemos ontem. Realizamos essa audiência de conciliação, nela tivemos um êxito de 90%, porque conseguimos um acordo. Os feirantes, eles reclamavam que uma das dificuldades de instalação lá no mercado da cidade era que o local estava com goteiras, não tinha telas para se proteger da entrada de pombos, havia dificuldade com relação ao calor, o ambiente não tinha uma ventilação adequada, então era necessário que tivesse além da necessidade de um auxílio do município no próprio transporte das mercadorias imóveis e
equipamentos destes feirantes que estão hoje no Mercado Central. O acordo, todo esse aspecto foi resolvido por acordo. O município vai fornecer os veículos e a estrutura para o transporte, vai resolver o problema das goteiras nos próximos 15 dias, vai colocar ventiladores e vai colocar tela para que os pombos não entrem. O problema ficou, e não houve acordo, é que os feirantes queriam mais esses 15 dias. Enquanto vão ser resolvidos os problemas das goteiras, eles queriam continuar trabalhando no Mercado Central. E pediram uma nova liminar para que eu determinasse mais 15 dias sem o fechamento do mercado. Eu não deferi esse pedido porque o município juntou um novo laudo da Defesa Civil e do setor de engenharia informando que havia possibilidade de desabamento, especialmente porque há na previsão do tempo desta semana de ter grandes tempestades em São Luís. A gente tem presenciado, inclusive. E isso poderia resultar em algum problema naquele local, seria mais adequado para a segurança dos feirantes e dos consumidores que houvesse essa desocupação. Então, em decorrência desses argumentos e destes laudos apresentados pelo município, eu indeferi o pedido, visto que não houve acordo, para manter o Mercado Central aberto mais 15 dias. Achei que era um risco muito grande, por mais que eu considere relevante e por mais que eu tenha observado que, de fato, ainda existem problemas no mercado da cidade, mas não se justificava a necessidade de colocar consumidores e feirantes em risco de um desabamento. Agora, falando de estradas, muitas pessoas falam assim, direitos difusos e coletivos da região metropolitana, aqui da região da Grande-Ilha, mas também atingem outros municípios. As estradas no Maranhão, elas estão, inclusive, agora passando por reforma, por obras. Mas ainda existem reclamações, né? Isso chegou, inclusive, à vara, não é isso? Essa é uma das questões importantes para até explicar a competência da vara de interesses difusos. O nome da vara é Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Ilha de São Luís. Mas e por que os problemas das estradas da Baixada, as rodovias estaduais da Baixada vieram, inclusive por deliberação dos juízes da Baixada, que mandaram os processos para a vara de interesses difusos? É que mesmo sendo da Ilha de São Luís, a lei da ação civil pública estabelece que quando o dano extrapola os limites de um município, o dano é regional ou estadual, a competência não é do juiz de direitos difusos lá daquela cidade ou de uma daquelas cidades. Essa competência se desloca para o juiz de direitos difusos da capital. Por isso que quando o dano, e esse problema das estradas é um exemplo, alcança vários municípios, a competência vem para cá. A ação foi proposta em Pinheiro e a juíza de Pinheiro, da Fazenda Pública, entendeu que o dano não era só na cidade de Pinheiro, era na Baixada inteira e a competência veio para cá. Eu apreciei o pedido do Ministério Público, promotores daquela região inteira, concedi uma tutela provisória de urgência e dei um prazo de 90 dias para que o Estado do Maranhão iniciasse as obras. Essa ação foi proposta e chegou às minhas mãos em julho do ano passado. Então, eu dei esse prazo para que as obras iniciassem, na verdade, no início do ano, eu dei o prazo de 90 dias para que as obras iniciassem em julho. E pensando em que as obras seriam mais adequadas que elas ocorressem no período que não é o período de chuvas, ou seja, de julho a dezembro. Houve um recurso ao Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça entendeu por bem que o prazo que eu havia concedido era muito curto e de fato, ampliou o prazo, que eu dei de 90 dias para 6 meses. E mesmo esse prazo, em vez de terminar em dezembro, conforme era a minha decisão inicial, ele foi aumentado e termina agora em abril. Ou é maio, se não me falha a memória, pela decisão do Tribunal de Justiça. Nos próximos meses encerra esse prazo, mas está no prazo. O Estado do Maranhão está dentro do seu prazo para realizar essas intervenções e tem juntado informações sobre a tramitação. Houve um recurso também ao Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo Tribunal Federal não suspendeu a decisão, nem a minha, nem a do Tribunal de Justiça do Maranhão. Portanto, essa decisão está vigente. E outros casos como esse têm acontecido. Por último, agora, chegou à vara de interesses difusos um outro problema que é de diversos municípios do interior. A Defensoria Pública propôs uma ação civil pública agora contra os municípios
do interior do estado que não tem a rede de atenção psicossocial instalada. Como a ação foi contra muitos municípios, não pode ficar com nenhum dos juízes destas respectivas comarcas. Como são vários municípios réus, a competência foi deslocada para a vara de interesses difusos e coletivos e agora eu estou com este processo, já com audiência de conciliação marcada, com muitos municípios do interior, para que seja instalada a rede de atenção psicossocial nesses municípios. São aquelas pessoas, para que vocês entendam a relevância do assunto, com problemas de saúde mental. Hoje, o que acaba acontecendo? Todas as pessoas, mesmo nas cidades do interior mais longínquas, quando tem algum problema de saúde mental, são deslocados aqui para o Hospital Nina Rodrigues, aqui em São Luís. Né? Contrariando a legislação, sim, que obviamente aponta, a política antimanicomial aponta exatamente no sentido oposto, de que a pessoa deve receber atenção o tratamento no território, sim, próximo da família e, de preferência, em liberdade. Mas sem essa rede de atenção psicossocial, este direito fundamental, que é o direito à saúde, e o direito à saúde mental é direito à saúde, sob o ponto de vista da Defensoria Pública, está sendo negado e, naturalmente, tem esse processo na vara de interesses difusos também para julgar nos próximos tempos. O seu nome tem tido muito em voga, inclusive na imprensa internacional. A gente viu aí lockdown, por exemplo, onde o seu nome apareceu em todos os destaques da mídia. Estamos em um ano eleitoral. O senhor é candidato? Já até respondi essa pergunta em uma outra oportunidade. Me perguntaram e eu disse, eu sou candidato. Mas eu sou candidato ao cargo de desembargador no Tribunal de Justiça do Maranhão. Eu sou juiz há 29 anos, já tenho mais de 29 anos na magistratura caminhando por 3 décadas já na magistratura. Já concorri uma vez e fiquei com essa sensação de que sou um candidato, quando diz que o candidato é ruim de voto, é um candidato muito pesado, né? Uhum. Eu sou um candidato pesado, não tive muitos votos, fiquei em 7º lugar na disputa ao tribunal no ano passado, mas eu sou candidato de novo esse ano ao cargo de desembargador no Tribunal de Justiça do Maranhão. Espero ter melhor sorte do que tive no ano passado, com uma votação, espero ter uma votação um pouco melhor do que a que eu tive no ano passado. Saí do 7º lugar, subi aí 2 posições para ver se melhora a minha situação. Agradeço a sua presença aqui, esclarecimentos, tem muita coisa a conversar ainda, mas nosso tempo já acabou. Muito obrigada e até a próxima. Contem sempre comigo. Obrigada.